Muito boa tarde aos amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, do vídeo 338, onde eu contava sobre o primeiro encontro de Elvis e Priscila. O texto foi extraído do livro Elvis e Eu, e hoje vamos contar o que aconteceu na sequência. Amigos, vamos ao texto. O nevoeiro era tão denso na estrada, durante a volta a Wiesbaden, que só cheguei em casa às 2 horas da madrugada. Meus pais estavam acordados e quiseram saber tudo o que acontecera. Contei que Elvis era um cavalheiro, muito divertido, cantara para os amigos, eu adorara a noite. No dia seguinte, na escola, eu não consegui me concentrar. Os pensamentos fixavam-se exclusivamente em Elvis. Tentei recordar todas as palavras que ele me dissera. Cada canção que cantara, cada expressão em seus olhos ao me fitar, reconstituí interminavelmente nossa conversa. Seu charme era fascinante. Não contei a ninguém. Quem poderia acreditar que eu estivera com Elvis Presley na noite passada? Esperava nunca mais ter notícias dele. Poucos dias depois, no entanto, o telefone tocou. Era Curry. Disse que acabara de receber um telefonema de Elvis, querendo saber se ele poderia me levar de novo à sua casa naquela noite. Fiquei extasiada. Está falando sério, Curry? Ele quer mesmo me ver? Por quê? Quando ele ligou? Incapaz de responder a todas as minhas perguntas, Curry limitou-se a dizer calmamente: Você quer que eu fale com seu pai? Meus pais se mostraram tão surpresos quanto eu. Relutantes, aceitaram o pedido de Curry. A visita foi muito parecida com a anterior. Uma conversa descontraída, Elvis tocando piano e cantando, todos comendo os pratos prediletos da avó. Mais tarde, porém, depois que terminou de cantar, Elvis me procurou e disse: Quero ficar a sós com você, Priscila. Estávamos frente a frente, fitando-nos nos olhos. Dei uma olhada ao redor, não havia mais ninguém por ali. Estamos a sós, murmurei nervosamente. Ele chegou mais perto, encostando-me na parede, sussurrando: Realmente a sós. Não quer subir para o meu quarto? O convite me deixou em pânico. O quarto? Até aquele momento, não me passara pela cabeça que Elvis Presley pudesse estar interessado em mim sexualmente. Ele podia ter qualquer mulher do mundo. Por que haveria de me querer? Não precisa ficar com medo, meu bem. Enquanto falava, ele me alisava os cabelos. Juro que não farei nada para prejudicá-la. Ele parecia absolutamente sincero. Vou tratá-la como uma irmã. Afogueada e confusa, desviei os olhos. Por favor. Parada ali, fitando-o nos olhos, eu me sentia atraída, quase contra a minha vontade. Acreditava nele. Não era difícil acreditar. Descobrira àquela altura que suas intenções eram afetuosas e sinceras. Os momentos passavam e eu ainda não era capaz de fazer coisa alguma, mas acabei acenando com a cabeça e murmurei: Ok. Ele pegou-me a mão e levou-me para a escada, murmurando qual era o seu quarto e acrescentando: Vá na frente e eu irei ao seu encontro dentro de alguns minutos. Será melhor assim. Elvis encaminhou-se para a cozinha enquanto eu subia a escada lentamente, especulando. O que ele exigiria de mim? O que esperava?
Ficarei completamente a sós com ele pela primeira vez. Desde que o conheci, tenho sonhado com este momento, convencida de que nunca chegaria. Agora estou no meio de uma realidade que jamais pensei que pudesse acontecer. Cheguei ao segundo andar e encontrei seu quarto. Era tão simples e impessoal quanto os outros cômodos da casa. Entrei e sentei emperdigada numa cadeira de encosto reto e fiquei esperando. Como Elvis ainda não tivesse aparecido, depois de alguns minutos, comecei a olhar ao redor. Era um quarto comum, sem nada de excepcional. Certamente não havia nada que indicasse ser o quarto de um famoso cantor de rock. Havia livros, uma coleção de discos, uniformes e botas. Havia também muitas cartas de garotas dos Estados Unidos na mesinha de cabeceira. Muitas eram de alguém chamada Anita. Elvis raramente mencionava Anita, mas todos sabiam que ele tinha uma namorada em casa. Senti vontade de ler as cartas, mas fiquei com medo de que ele me surpreendesse. Mais 20 minutos transcorreram antes que Elvis finalmente aparecesse. Ele entrou e tirou o casaco, ligou o rádio e sentou na cama. Eu mal olhava para ele, apavorada. Imaginava-o a me agarrar, jogar na cama, fazer amor. Em vez disso, falou suavemente. Por que não vem sentar ao meu lado? Relutei, mas ele se apressou em garantir que eu nada tinha a temer. Juro que gosto de você, Priscila. É uma presença revigorante e é muito bom conversar com uma garota americana. Sinto falta disso. Fico meio solitário aqui. Sentei ao seu lado, sem dizer nada, mas comovida com seu ar vulnerável, um pouco infantil. Elvis disse que nosso relacionamento seria muito importante para ele e que precisava de mim. Era o mês de outubro e ele deveria retornar aos Estados Unidos dentro de 6 meses. Conhecia muitas garotas e não eram poucas as que vinham visitá-lo, como eu estava fazendo. Mas nunca sentira uma intimidade genuína com qualquer outra, como acontecia agora. Aninhei-me em seus braços, certa de que ele não se mostraria precipitado. Elvis abraçou-me, murmurando: Gostaria que mamãe estivesse aqui para conhecer você. Ele suspirou e uma expressão transtornada surgiu em seu rosto. Ela gostaria de você tanto quanto eu gosto. Eu também gostaria de conhecê-la, sussurrei, comovida com sua sinceridade. Eu saberia depois que a mãe de Elvis, Gladys, era o grande amor de sua vida. Ela morrera a 14 de agosto de 1958, aos 46 anos de idade, de insuficiência cardíaca, depois de um longo padecimento com hepatite aguda. Elvis comentou como a amava profundamente e sentia sua falta, como temia voltar a Graceland, sabendo que não iria encontrá-la ali. Fora o seu presente para a mãe, uma propriedade que comprara por $100.000 um ano antes de sua morte. Elvis estava convencido de que a mãe renunciara a continuar a viver. Sua saúde começara a se deteriorar quando ele fora convocado. O amor que tinha por Vernon e Elvis era tão grande que nunca poderia suportar a perda de qualquer dos dois e muitas vezes comentara que queria ser a primeira a morrer. Para Gladys, ingênua, a Alemanha ainda representava a guerra e o perigo. Nunca fora capaz de compreender que agora prevaleciam condições de paz. Ele tinha o hábito de ligar para Gladys todos os dias. Fiquei surpresa ao saber que ele nunca passara uma noite fora de casa até o momento em que começara a se apresentar em shows. Ele me contou sobre a ocasião em que seu carro pegara fogo na estrada e mal conseguira escapar com vida. Embora estivesse a quilômetros de distância, Gladys sentara na cama abruptamente e gritara seu nome.
o que demonstrava como era forte o vínculo intuitivo entre os dois. Sua preocupação com o bem-estar do filho era tão grande que passava as noites sem dormir quando ele se encontrava em excursão, até que recebia seu telefonema dizendo que estava bem. Quando fazia o treinamento básico no Fort Hood, Texas, Elvis alugara uma casa perto da base para Vernon, Gladys e a avó. Senti que a morte da mãe o afetara mais do que qualquer pessoa poderia compreender plenamente. Ele se culpava por não estar ao seu lado quando ela caíra doente e fora enviada para casa em Memphis, sob cuidados médicos. Ele descobrira que Gladys andava bebendo para se consolar e receava que isso pudesse se tornar um problema grave. Por mais que a consolasse e garantisse que voltaria para sua companhia dentro de 18 meses, até mesmo suplicasse que o acompanhasse, o medo de Gladys de perder o filho único a levara à sepultura. A depressão profunda de Elvis pela morte de Gladys fora agravada por seu conflito mental em relação a Dee Stanley, a quem Vernon conhecera na Alemanha. Dee e seu pai haviam se tornado inseparáveis pouco depois da morte de Gladys. Cedo demais para o gosto de Elvis. Uma loura atraente, na casa dos 30 anos, Dee estava se divorciando do marido. Separada dele e de seus 3 filhos, quando começara a se encontrar com Vernon. A possibilidade do pai sequer conceber em substituir Gladys deixava Elvis transtornado. Ele também tinha dúvidas sobre as intenções de Dee e se eram no melhor interesse de seu pai. O que Dee está tentando fazer? Elvis indagava às vezes desconfiado. Transformá-lo no dandy que ele não é? Por que não pode aceitá-lo como ele é? Nunca o vi tão apaixonado. Eles se encontram num restaurante e trocam bilhetes amorosos durante o dia inteiro. Meu coração se confrangeu por Elvis naquela noite, enquanto ele confidenciava seus problemas e preocupações. Era um artista de fama internacional, um grande astro, mas, apesar disso, continuava a ser um homem profundamente solitário. Outra vez a visita pareceu terminar cedo demais. Elvis me deu um beijo de despedida. Meu primeiro beijo de verdade. Eu jamais experimentara uma mistura tão intensa de afeição e desejo. Fiquei atordoada, mas presa à realidade que me encontrava, nos braços de Elvis, minha boca contra a sua. Consciente da minha reação e da minha juventude, ele tomou a iniciativa de romper o abraço, dizendo: "Temos muito tempo, menina." Amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, eu fico por aqui. Elvis Forever.